É o que a gente tem que ver é o seguinte: visualiza a Segunda Guerra Mundial, as operações. Essa era a Segunda Guerra Mundial. Sim. Visualiza a Terceira Guerra Mundial. Não é aquela visão. Isso. A Terceira Guerra Mundial, vamos chamar assim, são conflitos em áreas muitas vezes não territoriais. Na internet, Isso. tá certo? Na informação. Aquilo ali, um país está fazendo para enfraquecer o outro. E ele movimenta as suas forças, aí sim, o seu aparato bélico, para ocupar posições em que você tenha uma situação vantajosa em relação à força armada oponente. Por exemplo, quando a China ela pega ali no Mar do Sul da China, aquelas ilhas, não são nem ilhas, são rochedos que afloram, ela chega ali, faz uma obra de engenharia e transforma aquilo ali numa base aeronaval. Isso é para posicionar forças de modo que a Marinha Americana ou do Japão, etc., fique vulnerável às suas ações. Quando ela desenvolve um sistema de defesa anti-acesso e negação de área, com base em mísseis antinavio e mísseis balísticos que podem ser lançados de plataformas aéreas, navais e terrestres, ou até tripuladas ou não, em condições de engajar a esquadra americana desde Guam, que fica a 3.000 quilômetros do litoral da China, em condições de engajar uma força-tarefa naval americana ou combinada, japonesa, americana, coreana, etc., em volta de Taiwan, né, ela está se preparando militarmente para, se vier a acontecer aquele conflito, ela estar preparada. Então, ainda que você não visualize o emprego do poder militar agora, você tem que estar fortalecendo esse poder militar, porque defesa não se improvisa. No momento em que surge a necessidade do poder militar, ele tem que estar pronto. Sim. Por isso é que eu digo, é meio maquiavélico, né? Mas enquanto o mundo estiver envolvido em conflitos, mundo que eu digo as potências, Europa Oriental, Oriente Médio, aquela região do Índico e do Pacífico, né? Com as ameaças que existem lá, cá entre nós, para o Brasil aqui, é um tempo que ele tem que estar ganhando. Não estou dizendo que eu seja a favor, que eu acho isso ótimo, mas vamos ser... porque nas relações internacionais você tem que combinar realismo ético, e aí eu estou dizendo, eu não queria um conflito desse, mas realisticamente falando, ele nos dá tempo de nos prepararmos, porque estão brigando lá. Porque a hora que brigar aqui não dá mais tempo, vai ter que estar pronto. E a questão de tempo chegar aqui. E eu tenho que ter um idealismo pragmático. Eu sei o que é a lei moral, mas pragmaticamente pensando, eu não posso entrar em choque com aquele país, como por exemplo a China, que é o meu maior parceiro comercial. Não posso entrar em choque de graça com ela. Mas você também não pode Entendeu? entrar em choque com os Estados Unidos. E não posso entrar em choque com os Estados Unidos. Então aí entra o idealismo pragmático. Eu sou civilização cristã ocidental. Né? Então, se eu tiver que tomar uma posição lá na frente, em princípio tem que ser com o Ocidente. Tá certo? Porque não pense que o chinês que está botando tudo aqui, ele é bonzinho, não. Ele é tão malzinho ou pior que o americano, que o alemão e que o japonês. Né? Então, agora eu tenho que me preparar. Agora, se está acontecendo o problema lá, eu estou tendo tempo de me preparar. E nós estamos fazendo isso? Não. Desde 2012, eu venho escrevendo que o Brasil tinha que desenvolver um sistema de defesa anti-acesso e negação de área. Eu tenho um artigo escrito em 2008 que dizia que a China estava começando, que a China ia acabar disputando, tá certo, com os Estados Unidos vamos dizer assim, a preeminência, inclusive no hemisfério ocidental. Eu tenho até aqui em slide um cenário hipotético para 2040, escrevi em 2014, um conflito no Atlântico Sul, porque a China buscaria um porto para a sua esquadra, que um país da costa ocidental africana aceitasse a esquadra chinesa, tá, ocupando um porto na costa ocidental africana, ali seria Angola, Nigéria, Namíbia, África do Sul, e a OTAN, Estados Unidos encabeçando, é negativa, não vou aceitar isso, porque é uma cunha dentro do hemisfério ocidental, que é a área de maior interesse dos Estados Unidos para sua defesa. Tá? E aí nós teríamos que
nós seríamos acionados pelos Estados Unidos para ficar do lado dele, e pela China para ficar do lado dela. Nós temos poder militar para dizer, não, eu vou ficar neutro. Olha, 95% do seu comércio, Brasil, é pelo Atlântico Sul, por navios, por navegação, nas rotas de navegação. Eu bloqueio suas rotas de navegação. E aí? Não bloqueia não, porque eu tenho porta-aviões, eu tenho força aérea e nós vamos entrar em atrito. Pô, você ameaçando um deles, dizendo que vai entrar em atrito, e ele já está em atrito com o outro, é mais um aliado para aquele que você está em conflito. Entendeu o que é? A gente tem que se fortalecer agora. E eu não inventei isso, não. Eu vi que a China, que tem um litoral extenso, como tem o Brasil, e que tem Taiwan, que bloqueia o seu litoral, que está na mão digamos, do Ocidente, vamos chamar assim, pelo menos como aliança, nós temos um colar de ilhas britânicas, que é a OTAN, que fecham exatamente as nossas rotas de navegação. E eu não tenho marinha nem força aérea para proteger meus comboios. Eu não tenho marinha e força aérea para me proteger se uma força aeronaval bloquear a bacia de Campos. Não vai uma gota de petróleo para o continente e a gente paralisa o país. E eu não tenho marinha nem força aérea para me defender disso. Em 2048 vai ter a revisão do Tratado da Antártida. Eu tenho uma base lá. Se os Estados Unidos mudarem a posição, porque enquanto a Argentina, Reino Unido, Chile defendem que haja parte da Antártida sob a soberania desses países que têm base lá, a China já tem base lá. Qual é a posição da China? Em 2048 a China vai ter, presume-se, né, uma esquadra tão poderosa quanto a dos Estados Unidos. Não sei, mas é o que eles querem. E se a China quiser ter uma base na Antártida, que eles já têm, e que seja soberana da China, soberania da China lá, os Estados Unidos vão aceitar? E o Brasil, que tem uma base lá, vai ter que abandonar? Nós não temos marinha para nos proteger. Entendeu? Então, esse é o jogo do poder mundial. E a gente tem que, como eu falei, a gente tem que combinar realismo ético com idealismo pragmático para defender os nossos interesses sem alinhamento automático com ninguém. Porque o alinhamento automático é perda de soberania. Ô, general, se não tem marinha para isso, automaticamente coloca o Brasil numa dependência de um alinhamento com a OTAN, com os Estados Unidos e com a OTAN. Certo? Então, tudo isso que nós estamos contextualizando aqui coloca o Brasil sem uma outra opção, né, de alinhamento. Por quê? Você vai se alinhar com a China e você vai depender que a China te dê essa proteção aqui. Eles não têm nem condições, né, de vir para cá para poder dar esse apoio contra a OTAN aqui no Brasil. Né? A China é tão boazinha que em vários países do mundo ela faz um acordo comercial, um acordo econômico, desenvolvimento de infraestrutura, etc., que no acordo normalmente o país não tem condições de pagar o que tem que pagar até determinado momento. Aí a partir dali uma cláusula, ela assume aquilo tudo, é dela. É assim que a China faz. Ela vai tomando pela dependência econômica. Então, nós somos civilização cristã ocidental. Então, muito é contraditório, é um contrassenso a gente se alinhar com a China. Então, eu digo assim, num conflito desses, você tem que ser forte para ter condições de manter a sua neutralidade. O que disse o Barão do Rio Branco lá tanto tempo atrás? Para ser pacífico, é preciso ser forte. E Maquiavel diz mais ou menos o seguinte, que se você é fraco, você é desprezível. Ser fraco é ser desprezível. Então o Brasil tem que optar. Né? E já tinha que ter optado há muito tempo. Quem pensa em geopolítica e geoestratégia, ele tem que pensar lá na frente. Não, isso aí não vai acontecer. Aconteceu. Eu me lembro que quando começaram a demarcar reservas indígenas imensas na faixa de fronteira, a conversa era, não, essa reserva indígena, a terra é da União, a terra é nossa, a terra é do Brasil.
Não tem problema de marcar reserva indígena, porque o índio é brasileiro. Isso em 1991 começou com a reserva Yanomami. Lá na fronteira, pega um pouco da Amazônia, do Amazonas e pega Roraima. E pega uma parte dentro da Venezuela. Foi a primeira na faixa de fronteira. A partir daí, se você olhar a calha norte do Rio Amazonas, ela só tem terra indígena e unidade de conservação. E como estão no limite e continuam no outro país, há uma pressão internacional para uma gestão compartilhada dessa terra indígena, dessa unidade de conservação. Tá certo? Então, aquilo que em 1990 era enorme, a terra Yanomami, hoje é toda a calha norte. Aí surge um presidente da Colômbia em 2015 e diz: vamos criar um corredor ecológico AAA para ser demarcado mediante um acordo internacional. Se o Brasil assinar um acordo internacional, o corredor AAA pega 36% na Colômbia, é AAA porque é Andes, Amazônia e Atlântico. 36% Colômbia, 67% é Brasil, pega toda a calha norte e vai até o Atlântico, e 4% é na Venezuela. A Venezuela, no tempo do Chávez, já disse logo não. Tá? O Brasil, até agora, não concordou. Tá? Porque no momento em que esse corredor AAA estiver estabelecido por um acordo ecológico ou ambiental internacional, o Brasil perdeu a soberania, não perde 1 centímetro de território, mas perde a soberania para explorar, porque num acordo internacional vai ter que cumprir as cláusulas que eles estipularem. Votado por toda na ONU, ou uma dessas COP que tem por aí. Sim. Pois não é... Olha o que é a falta de visão. O nosso presidente já falou isso quando era candidato e agora sempre vem falando que precisamos valorizar a governança mundial. E que as decisões tomadas, por exemplo, em fóruns mundiais, questão de meio ambiente, como, por exemplo, o Conselho de Segurança Nacional, têm que ser adotadas pelos países signatários sem passar pelo Congresso Nacional. O presidente da República está dizendo que uma coisa que é contra a Constituição. Sem passar no Congresso. Todo acordo internacional tem que passar no Congresso. E ele quer que esses acordos sejam cumpridos sem passar no Congresso Nacional. Imagina um corredor AAA desse sem passar no Congresso. Por que um acordo internacional não basta o governo assinar? Porque o governo representa a maioria. A nação está no Congresso. Então é a nação que tem que opinar e não o governo. Olha aquilo que eu falei lá na frente. Tá? Nação, Estado e governo. Se o governo quer uma coisa, mas quem representa o Estado não é só o governo, tem o legislativo, não é só o executivo, tem o legislativo. E o legislativo é a nação, tem maioria e minoria, enquanto que o executivo é só a situação. Então, o executivo não faz acordo internacional dessa natureza. Mas quando ele fala isso, não tem reação forte, né? Porque então, isso já está tendo um ensaio, desculpa, general, isso já está tendo um ensaio, né? De medição de temperatura, você não vê o legislativo reagindo. Você não vê nenhuma força, né, que vai equilibrar a essa vontade. Né? Então, depois, no futuro, esse governo, na diplomacia brasileira, né, vai ceder esse território todo. Agora, não vai perder a soberania. Não vai perder a soberania. Não vai perder território, mas vai perder soberania. E no futuro perde o território também. E o que adianta você ter o território se você não pode explorar os recursos que estão lá dentro? Você tem que explorar os recursos de acordo com o que lhe impuserem. Mas eu acredito que existam reações dentro do próprio governo. Gente que... Reação que eu digo é que coloca a posição contrária até de forma veemente. Eu acredito, não sei, mas eu acredito que exista. Mas... como isso não sai de dentro do governo, não bate no... Você já viu algum deputado falando isso assim? Que eu estou falando aqui? O deputado está falando só outras questões. Não estão. Então, essa coisa não chega para a sociedade. Por isso é que eu digo que, olha só, as Forças Armadas são instituições nacionais, não são? Elas servem à nação através do governo e do Estado. O governo é o executivo,
mas o Estado é executivo, legislativo e judiciário. Se o legislativo está no Estado e as Forças Armadas são instituições nacionais que servem à nação através do governo e do Estado, como o legislativo é uma das instituições de Estado, não do Estado, mas de Estado, o Congresso deveria fazer a convocação de militares da ativa. Porque o militar da reserva, como eu falando, entra por um ouvido, sai por outro. Isso, mesmo que um deputado escute, não vai dar nem bola para isso que eu estou falando aqui. Mas nos Estados Unidos isso acontece, são até audiências públicas abertas. Congresso Nacional, faria audiências não públicas, mas audiências reservadas, com o efetivo pequeno de deputados e senadores das Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Essas audiências seriam com chefes militares da ativa, que iriam lá dizer a sua opinião e não a opinião que está em Política Nacional de Defesa, Estratégia Nacional de Defesa. Eles não convocariam militares da ativa para falar sobre planos de campanha, porque aí é secreto, não dá para falar, né, assim numa audiência. Mas sobre Política Nacional de Defesa, Estratégia Nacional de Defesa, ameaças à soberania, ameaças de conflito, eles deveriam ser chamados sim, mas para dar a sua opinião. E não aquilo que está na palavra oficial de governo. Porque se você chamar lá o ministro da Defesa, ele fala que não é uma maravilha. Se você chamar o comandante do Exército, ele não vai poder falar o que ele pensa. Porque está público, vai sair público. Mas numa audiência reservada, com poucos representantes da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado e da Câmara, com protocolo de confidencialidade, ou seja, aquilo que fosse falado ali por um chefe militar da ativa, não seria tornado público, mas sim para os deputados e senadores das comissões. Porque eles são a nação. Eles são representantes da nação, maioria e minoria. E quem pagou aquele militar que está há 35, 40 anos de serviço para se preparar, para planejar e para ver a estratégia que deve ser adotada pelo país para se defender, para sua segurança, ele tem que ser ouvido. Mas tem que ser ouvido na opinião dele, porque ele foi pago, tá, para... Não é a opinião oficial de governo. Concordo. É a opinião de um chefe militar para a nação, para os seus representantes. Com o protocolo de confidencialidade. Depois que se ouvisse 30, 20, 10 que sejam militares da ativa do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, essas comissões teriam um quadro da situação. E aí ela sim poderia transmitir para a nação os perigos que ela estava correndo sem dizer o nome de quem participou. Mas a obrigação daquele militar que fosse lá era para dizer a sua opinião, porque é a nação que está cobrando dele. E a nação está acima de Ministério da Defesa e de governo. Ele não está traindo o governo porque ele está se manifestando para a nação que pagou que ele estudasse e se preparasse para a sua defesa. Sim. Quando tem a manifestação dessa pública, a reação tem que ser pública também. Então, assim, essa comissão no Congresso, o presidente da casa tem que se manifestar. Quando o senhor cita ministro da Defesa e o comandante da Força, ele é um cargo político, ele foi nomeado. Se ele se manifestar no dia seguinte, não é mais ele, coloca outro no lugar. Quem tem que vir e fazer uma manifestação pública para frear, né? Para poder limitar o avanço e a opinião pessoal ou partidária do governante do momento. Porque se não for assim, ele vai lá assinar um acordo desse, fica por isso mesmo, e depois entregou 67%. Não, mas esse acordo ele não pode assinar, ele pode até concordar, mas tem que passar no Congresso. Mas o senhor citou uma governança internacional. Mas isso é a opinião do presidente. Sem influência, né? Isso é a opinião do presidente. Que não deveria ter falado isso. Isso que eu estou te dizendo. A partir do Porque momento... a Constituição, e ele jurou defender a Constituição, então como é que ele pode dizer que deveria ser... Ele pode dizer até como opinião. Como opinião, sim, mas não deveria dizer. Ele pode ter essa opinião, mas não deve externar essa opinião, porque existe toda uma diplomacia por trás, uma posição do Brasil por trás e uma Constituição que diz que tem que ser assim. Que não tem que ser assim, que tem que ser passando no Congresso.
entendeu? Sim. Agora, por que um comandante do Exército não pode falar publicamente ou comandante do Exército, ou um general, etc., não pode falar publicamente? Porque senão o coronel vai querer falar também, o cabo vai querer falar também. Por isso é que eu digo que tem que ser uma audiência reservada no parlamento, porque aí quem está convocando não é a iniciativa do militar, ele é convocado para isso e com a obrigatoriedade de dar a opinião pessoal dele, entendeu? Nós não estamos fazendo uma declaração pública, estamos fazendo uma declaração reservada para os representantes da nação, que quando tivesse o quadro montado, eles falariam para a nação dos perigos que ela estava correndo e iam cobrar isso do Ministério da Defesa. Mas não iam dizer que foi o general fulano, Beltrano, Ciclano que falou. Sim. Ô, general, olha só. O senhor explanou para a gente que, se mantendo essa posição da Ucrânia dentro do território russo, fica numa condição de barganha boa para negociar. Porém, o Putin já deu declaração que, se manter uma invasão no território russo, ele aperta o botão nuclear. Como é que fica isso? O que eu digo, é uma questão assim de uma aposta, né? Será que ele faz isso? Será que a China mantém um apoio que dá a ele, a Índia? Porque é uma decisão que ele não pode tomar assim unilateralmente. Ele tem que ver todos os atores envolvidos, né? E quais as consequências. Porque ele não vai apertar, ele talvez usasse uma arma nuclear tática, que é diferente de uma arma nuclear estratégica. Uma arma nuclear tática. E aí ele vai estar dando razão a que os Estados Unidos entreguem à Ucrânia uma arma nuclear tática. E aí? É uma escalada. Né? Então nós estamos, essa terceira guerra mundial, nós já estamos vivendo a terceira guerra mundial. Há muito tempo. Só que não Aliás, é uma eu acho formatação, né? O que eu digo é o seguinte, o mundo sempre foi um mundo de conflitos. Às vezes esses conflitos estão no campo militar e às vezes não estão no campo militar, mas ele é um contínuo, porque está sempre havendo disputa entre os países. Né? Então, não digo que a guerra seja constante, mas o conflito é constante. E ele chega à guerra quando o campo militar tem uma projeção maior do que no tempo em que está sempre apenas uma questão de conflito entre os países. Mas nós vivemos a terceira guerra porque nós temos conflitos militares em várias partes do mundo. Tá? Mas são sempre, digamos assim, ou valetes de uma potência ou não potências que estão se degladiando ali. Oriente Médio, né? Europa Oriental. Né? Nós estamos vivendo conflitos entre, às vezes até entre uma potência e uma não potência, mas entre duas potências nós não estamos tendo. Mas isso é uma corda bamba. Né? E essa é a famosa guerra híbrida. Isso. Porque o conflito continua, ele continua no campo diplomático, pressões, econômicos. Pressões econômicas, embargos, melhor dizendo, sanções econômicas. Aí você tem o apoio a movimentos revolucionários, movimentos terroristas, movimentos revolucionários dentro de um país, apoio a dissidências. Você tem a guerra da informação, você tem a propaganda, a guerra da informação. Você tem as revoluções coloridas. Quem estava por trás da Revolução Colorida, que derrubou Yanukovych em 2013, que era favorável à Rússia? União Europeia e Estados Unidos. Sim. Financiaram aquela Revolução Colorida, que é a Revolução Laranja, e a de Maidan, a Praça de Maidan. Então, tudo isso, né, uso de forças especiais, né, como Israel faz. Né? Então, uso de forças convencionais, forças especiais, forças irregulares, guerra de propaganda, revolução colorida, apoio a revoltas internas, diplomacia e guerra convencional. Tudo isso, né? Ou seja, o conflito não para. Ele continua e ele está se estendendo no mundo inteiro e se intensificando. Daí o perigo de repente, alguém aperta o botão meio que sem querer e estoura o conflito. Seria uma terceira guerra mundial. Bom, pós-segunda guerra, nós entramos num mundo onde não haveria mais, não teria como ter um conflito mundial, né? Então a terceira guerra mundial, para muitos, ela já não é
não é possível vislumbrar uma terceira guerra mundial por conta do desequilíbrio da bomba nuclear. Porém, quando a gente começa a falar de conflitos onde não tem duas potências em choque e tem o uso tático, isso é totalmente viável, né? Porque assim, você não vai ter Estados Unidos lançando uma bomba tática, ainda que seja tática, contra a Rússia, e nem do contrário, mas você vai ter utilizando a Ucrânia. Quando você vai para o Oriente Médio, você tem o Irã com Israel através do Hamas, através do Hezbollah. A Venezuela pode aproveitar esse cenário e falar o seguinte, ó, não só vou entregar o governo para a oposição, né? Maduro continua, Edmundo Gonzalez fica de fora, vai ser perseguido e tal, como eu vou reivindicar o meu pedaço da Guiana. E esse mundo todo entra em conflito com Taiwan, com tudo isso, no final vai ter que ter um acordo, vai ter que ter uma conciliação. Venezuela pega a parte dela, Rússia tenta manter Crimeia e a parte que ela já conquistou, e tudo isso dá uma reviravolta. Bom, essa introdução toda, na minha leitura, para te dizer, já mudou isso, né, general? Não tem mais aquela sensação onde não se é possível vislumbrar uma terceira guerra mundial. É sim, mas através de guerra por procuração, como é o momento, e através de um uso tático nuclear.